Certamente você já ouviu falar em livre-arbítrio, mas livre-arbítrio existe? Nós temos total capacidade de escolher o que nós quisermos fazer com as nossas vidas? Deus interfere? Se sim, até que ponto ele interfere? Se não, será que ele nos deixou à própria sorte? É sobre isso que nós vamos falar depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo vamos falar sobre um assunto muito comentado, tem várias posições divergentes dentro do meio cristão e do meio não cristão, né? O meio secular, que seria o meio não religioso, talvez por definição, mas se trata do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio por definição? Arbítrio, como o próprio termo do árbitro, é aquele que julga, é o que toma as decisões, o que faz as escolhas. Então, livre-arbítrio, por definição, seria a liberdade por julgar algo, por decidir algo, seria a liberdade de escolher por algo, de decidir por algo. Livre-arbítrio, por definição, seria isso. Eu conversava, num bate-papo, assim como eu estou tendo aqui com vocês, eu conversava com um amigo meu, o pastor Rinaldo, e nós falávamos sobre livre-arbítrio. Até que ponto esse livre-arbítrio é real, ele é ilusório. E você viu que a imagem, a capa, a thumbnail desse vídeo, tem uma frase com uma exclamação afirmando: livre-arbítrio é uma ilusão. Mas se é uma ilusão, então Deus nos manipula? Nós não temos de fato liberdade? Alguns têm a ideia do conceito que vivemos dentro de uma Matrix, como o filme de ficção científica propõe. Até que ponto somos livres, se de fato somos livres? Até que ponto somos manipulados, se de fato somos manipulados? Bom, é um termo muito interessante, porque o livre-arbítrio, a princípio, ele não é um termo que aparece na Bíblia Sagrada. Interessante isso, Não existe em toda a Bíblia Sagrada a palavra propriamente dita, o conjunto de palavras, livre-arbítrio. Isso não é um termo bíblico, tal qual também trindade não é um termo bíblico, mas dentro da fé cristã entende-se e aceita-se o conceito de trindade, tal qual também de livre-arbítrio. É claro que uma parte da fé cristã vai entender que tudo está predestinado e predeterminado por Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso. Mas o livre-arbítrio ele passa por uma necessidade de um homem ser o dono do seu próprio destino, o dono das suas escolhas, o que também acaba o fazendo o único responsável pelos desdobramentos e as consequências dessas ações e essas escolhas. Então, até que ponto de fato somos livres? Até que ponto de fato nós precisamos ser livres? Até que ponto precisamos de um limite? Muito bem, o livre-arbítrio, como nós temos falado, por que ele seria uma ilusão, se de fato ele é? E eu queria ler um texto com vocês. Em Isaías capítulo de número 55, Almeida Revista e Corrigida, versos de número 8 e verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é uma afirmação que Deus está dando para o seu povo, diferentemente da licença poética que existe, por exemplo, no Salmo de número 139, onde Davi fala que o Senhor conhece todos os nossos dias e todos eles já estavam determinados, que nenhuma palavra me saiu da boca e tu já a conhecias, que mesmo que eu vá para o mais profundo Sheol, o Senhor lá estará, se eu fizer a minha cama no lugar mais alto, o Senhor também lá estará. Essa é uma licença poética onde Davi, o salmista em questão, ele está deixando muito claro a onisciência de Deus. Mas Deus aqui diz que
os caminhos dele são mais altos que os nossos, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. O que quer dizer mais altos? Esse conceito de mais alto no judaico é mais elevado, é mais pleno, é mais próximo do estado perfeito, do desígnio perfeito. Então, quando Deus fala que os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Aquilo que Deus determinou não é aquilo que nós determinamos. Então, isso já, por exemplo, tiraria de nós a liberdade de arbitrar alguma coisa, uma vez que Deus tem o controle sobre todas elas. Será que seria isso? Nós estaríamos entrando, por exemplo, no conceito do super-homem de Nietzsche, que é um homem que está buscando o ideal de perfeição do ser dentro das suas decisões, da sua capacidade de escolha, no ser supremo, na forma evoluída do homem conhecido, né? O conceito de Superman, né? O super-homem de Nietzsche. Eu tenho aqui um apanhado de obras do Nietzsche, né? Um livro Pensadores. E eu queria ler também para você um texto de um livro muito bacana que eu tenho aqui, que é Nietzsche e o Cristianismo. Tem uma parte muito interessante que eu quero dividir com vocês. É esse livro aqui, Nietzsche e o Cristianismo, e ele tem, muito interessante na sua página 70, olha esse parágrafo aqui que interessante. Acaso não se trata no fundo, embora em geral não expressamente, da aquisição da onisciência e da onipotência? Não é essa a meta estimulante ainda que nunca plenamente atingida? É nesse sentido que o homem procura ser em si mesmo e por própria força, assim como Deus. O parágrafo seguinte vai dizer algo muito interessante também. Daí também se torna plausível que Deus se torne supérfluo e esteja morto, pois já não se encontra lugar para ele diante da vontade onipotente do homem. Acredito que você conhece a frase de Nietzsche, Deus está morto, continua morto e fomos nós que o matamos, presente na obra A Gaia Ciência. Então o conceito de super-homem de Nietzsche está na obra Zaratustra, e Deus está morto, continua morto e fomos nós que o matamos, está na obra A Gaia Ciência, tá? Só corrigindo aí. Então seria mais ou menos isso. Se o homem de fato tem livre-arbítrio e pode decidir, ele tem o poder de escolha sobre tudo o que ele vai decidir para a sua vida, logo Deus passa a ser supérfluo na sua existência porque o homem é onipotente. Se o homem tem conhecimento suficiente para decidir para si o que é melhor e tem poder para fazê-lo, logo Deus perde a sua utilidade. Em contrapartida, se Deus precisa interferir em tudo porque Deus conhece e determina todas as coisas, logo qual é o nosso nível de liberdade? É isso que eu queria discorrer com você um pouco, porque a questão do livre-arbítrio, ao nosso ver, ela é ilusória. A nossa capacidade de escolha nunca estará acima da capacidade de Deus sondar cada uma das nossas escolhas. Por mais que nós tenhamos um grande limite de decidir o que fazer diante de alguma ação, conforme nós tenhamos uma grande capacidade de ver possibilidades para uma determinada ação, para alcançar uma finalidade, a nossa capacidade de escolha e de pensamento criativo, de possibilidades, jamais vai exceder a de Deus. Eu vou citar Marvel agora aqui, mas se você assistiu Vingadores Guerra Infinita, você vê que Doutor Estranho, ele consegue visualizar 14.604 realidades em que eles lutam com Thanos, e ele consegue ver que eles apenas vencem Thanos em uma dessas realidades. Ainda assim, 14.604 é um número limitado. Se nós tivéssemos a capacidade de Stephen Strange, através do olho de Agamotto, ver 14.604 possibilidades de nós fazermos alguma coisa para chegar no resultado que nós queremos, ainda assim é um número limitado e é um número contabilizado. E para cada uma dessas escolhas que nós fazemos, nós temos uma série de ramificações. E se você assistiu a série Loki, me perdoe eu ser tão marvete e tão nerd assim, mas eu preciso também dialogar com os eruditos que estudam Nietzsche na filosofia, mas preciso conversar com o público que também consome cultura pop, né, as massas. Na série Loki, a partir do momento que você interrompe o fluxo normal através de uma atitude da linha do tempo principal, você tem ramificações que abrem outras possibilidades de desfechos. O que é que seria isso biblicamente?
Você tem a linha principal da vida, que nós podemos entender que é a vontade natural de Deus para nós. A partir do momento que nós temos decisões onde Deus nos permite ter atitudes de acordo com a nossa vontade, nós ramificamos para vontades permissivas de Deus, que Deus permite aquelas ramificações, mas não necessariamente era o caminho natural que Ele tinha para nós. Ainda assim, cada uma das possibilidades que se abre diante das nossas decisões não estão acima da onisciência, a capacidade de Deus conhecer todas as coisas, porque Deus ele é um axioma. Seria estúpido da nossa parte inserir Deus, como Aristóteles vai falar do Deus da metafísica, que transcende o físico conhecido. Seria muita estupidez nossa colocar Deus dentro do frasco, que é a nossa unidade de tempo e a nossa forma de pensar. Deus ele está acima da medida de tempo, Ele é quem criou as leis da física e Ele está acima da nossa capacidade criativa e argumentativa. Então nós não podemos competir com Deus a nossa capacidade de escolher. Eu vou mostrar para vocês aqui, fiz um esquema para exemplificar como que as ramificações estão dentro das nossas possibilidades. Ainda assim Deus tem controle sobre todas elas. Olha esse exemplo que interessante. Você está, por exemplo, na igreja, o culto encerrou e você quer ir embora. E aí você precisa chegar na sua casa. E você, para chegar na sua casa, pode optar por uma série de formas de você ir embora para a sua casa. Então, da direita para a esquerda, você pode ir embora de Uber, você pode ir embora de moto, você pode ir embora de carro, você pode ir embora a pé, você pode ir de carona com alguém, ou você pode optar por não ir para casa, sei lá, dormir na igreja, dormir na casa de alguém. Cada uma dessas opções, aqui temos 6 possibilidades do que você vai fazer depois que acabou o culto e você tem como objetivo chegar em casa, ou como a última opção, não ir para casa. Cada uma dessas opções ramifica suas próprias possibilidades. O que seriam essas possibilidades? Você pode acabar a gasolina, a esposa pode ligar, pedir para você comprar alguma coisa no caminho, o seu pastor pode te pedir um favor, o seu pneu, seja da moto ou do carro, pode furar. Você precisa de repente passar na farmácia porque se sente mal, porque ela pede que você passe na farmácia, ou alguém te peça para passar na farmácia. Esqueceu a chave de casa na igreja, tem que voltar para a igreja. Você foi parado numa blitz, você pode bater o carro, você pode ser assassinado no caminho, por que não? Você pode ter uma morte súbita, você pode morrer de infarto ou alguma outra morte súbita, a sua bateria do carro ou da moto pode não funcionar, você pode ter que passar num posto de gasolina, você pode ser assaltado, você pode dar carona para um irmão e mudar seu trajeto, você pode ter um problema mecânico no carro ou na moto, ou se você está de ônibus ou de Uber, pode dar um problema mecânico nesse veículo que está te levando. Você pode ter que passar no mercado, você pode ter que esperar a chuva passar porque começou a chover e você não consegue ainda. Todas essas possibilidades ramificadas das escolhas que você faz para ir para sua casa tem como objetivo fazer você chegar em casa. Ou, de repente, se você tem morte súbita, é assassinado, resolve não ir para casa, você pode, de repente, também não chegar em casa. São possibilidades. Tudo são ramificações de escolhas que você faz. Agora veja, por que o livre-arbítrio é ilusório? Dentro da minha capacidade de decidir o que eu quero fazer com os meus próximos passos, eu tenho a ilusão de liberdade de escolha, mas toda a minha liberdade de escolha é refém da minha capacidade de escolha. E isso o próprio mundo natural nos prende, porque, por exemplo, você fala, eu faço o que eu quiser da minha vida. Isso não é bem verdade, porque se nesse exato momento você quiser tomar banho de piscina numa cobertura do principal hotel que tem em Dubai, você tem, por meios naturais e físicos, condições de fazer isso. Seja financeiramente, por tempo, por logística, por saúde. Então veja que não é só a questão do livre-arbítrio que nos prende a uma ilusão de que nós temos direito e capacidade de escolha. O mundo natural também nos faz prisioneiros de algumas escolhas que eu não posso fazer. De repente você agora não pode fazer o que quiser da sua vida porque você não pode estar com a pessoa que você ama. Seja por distância, seja porque vocês não tiveram um relacionamento, você decepcionou ela ou nunca conquistou. De repente você não está com a pessoa que você ama porque ela faleceu. Então o próprio mundo natural nos torna reféns de algumas impossibilidades de eu ter livre-arbítrio.
Então, o livre-arbítrio ilusório que nós temos biblicamente é porque todos os caminhos que eu possa programar para mim, Deus está preparado para o desfecho de cada um deles. E aqui nós temos um princípio que é chamado de teoria do caos, que qualquer coisa que aconteça, por mínima que seja comigo, com meus parentes, com pessoas conhecidas aqui na cidade, lembra das possibilidades apresentadas? Às vezes você decide simplesmente ir embora para sua casa de carro. Você não tem controle sobre se o pneu vai furar, se vai dar um problema mecânico, se você vai bater o carro por irresponsabilidade de outra pessoa. Não está no seu controle, mas a gente chama isso de teoria do caos, que várias pequenas possibilidades vão levar a um desfecho comum. As aleatoriedades da vida já impedem nosso livre-arbítrio. Então nós não temos o sentimento de um Deus, como por exemplo o Deus dos deístas, né? Os deístas acreditam que Deus até criou todas as coisas, mas ele deu corda na vida e no planeta Terra, deixou funcionando e desapareceu, não se mete mais. Esse deísmo é a parte da crença de muitos, que até acreditam em Deus, mas acreditam que ele não interfere. E aí Deus ele está diante de um grande paradigma. Eu interfiro demais para que vocês de fato não tenham escolha sobre nada, ou eu interfiro de menos, para que quando vocês fizerem uma escolha e der errado, pareça que a culpa é minha porque não intervi. Eu sempre repito isso, mas a filha do Billy Graham, que agora me foge o nome, depois de terminar uma palestra em Nova York, perguntaram para ela: olha, você fala de Deus e que Deus está cuidando, está olhando, onde é que Deus estava quando as torres gêmeas foram derrubadas? A resposta dela foi sensacional, ao meu ver, porque ela disse: ele estava no mesmo lugar durante todos os anos em que as torres estiveram de pé e ninguém se lembrou de agradecer a ele por isso. Obrigado a Deus porque as torres estão de pé e continuam de pé, mas quando as torres caem por um atentado terrorista, onde é que o senhor estava que não viu isso? Veja o grande paradigma que Deus tem que enfrentar para entrar na nossa concepção, o quanto ele interfere, o quanto ele se ausenta. Então o nosso livre-arbítrio está baseado no quê? A nossa capacidade de escolha limitada, sendo que cada uma dessas ramificações possíveis do que a minha decisão pode levar, nenhuma delas pega Deus de surpresa, ele está preparado para nos assistir e nos sondar em cada uma delas. A nossa segurança então tem que ser, como no texto de Romanos capítulo 8, verso 28. Nós temos que ter a confiança de que além de que tudo esteja dentro de uma teoria do caos, ou pareça que eu não tenho o controle sobre nada do que acontece na minha vida, Deus tem o controle de todas as coisas. E olha só, Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que eu tinha para dividir com vocês é isso: o livre-arbítrio é ilusório, porque a nossa capacidade de escolhas e proporcionar alternativas para as nossas escolhas, ela é ilimitada dentro da nossa limitação, mas nunca pega Deus de surpresa. Então nós temos livre-arbítrio sim, dentro das possibilidades de escolha que nós temos nas nossas vidas, mas Deus está preparado para cada uma delas. E se precisa, ele vai intervir para não deixar que você perca a sua vida, porque ele te ama e quer te salvar, e também a sua família. Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para receber mais conteúdos e reflexões como essas. Curte para o YouTube entender que você gostou disso e quer mais indicações. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que Deus está no controle de todas as coisas e que se mesmo você esteja vivendo talvez uma teoria do caos, parece que nada está conectado e vai chegar em um desfecho que você não imagina, Deus tem controle sobre todas as coisas. Se você já é inscrito, já é de casa, eu te agradeço a fidelidade e a amizade de sempre. Clica no curtir só para não perder o costume. Comenta aqui o que você pensa sobre o livre-arbítrio, se você tem uma outra visão, se você não concorda, sempre com muito respeito, discórdia com classe. E espero ver você aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.